Missões nasceu no coração de Deus. O nosso maior exemplo de missionário que nós temos é Jesus Cristo. Ele deixou o trono de glória e veio a esse mundo, se fez carne, foi reconhecido em figura humana, por amor a cada um de nós. Quando falamos que o amor de Deus por nós não tem como a nossa mente humana entender a grandeza, a profundidade, a altura desse amor, realmente não tem. Porque aquilo que Deus fez por nós não faríamos por ninguém. Eu, às vezes, tentando levar as pessoas a entender o que Deus ele fez por nós, eu normalmente pergunto: olha, se o presidente da República estiver passando com a sua comitiva e um amigo teu atirar uma pedra para o carro do presidente da República e os seguranças pegaram o teu amigo para ser preso, e esses seguranças chegam para você e falam: olha, a única condição do teu amigo não ser preso hoje, não sofrer castigo por aquilo que ele fez, é você dar teu filho a ser preso no lugar do teu amigo. Até hoje, eu não ouvi ninguém dizer que daria o filho no lugar do amigo. Sempre dizem para mim: quem atirou a pedra no carro do presidente foi o meu amigo, não foi meu filho. Meu filho não vai pagar para aquilo que ele não fez. Mas só que o Filho de Deus, ele pagou na cruz por algo que ele não fez. O Cordeiro de Deus, inocente, né? Esse Cordeiro de Deus que foi apresentado para nós desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a voz de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus já nos apresenta a solução para o problema do pecado do homem. Que a semente da mulher haveria de pisar na cabeça da serpente. E Deus ordenou a Adão e Eva, né? Quando, após a desobediência, Deus matou o animal, e com o animal morto, tirou a pele do animal e vestiu Adão e Eva. Ele estava mostrando para Adão e Eva que por causa dos seus pecados, por causa do pecado deles, um inocente havia morrido. E era já o símbolo, era já o pré-anúncio daquilo que haveria de acontecer com o Filho dele na cruz, em nosso lugar. E Jesus ele veio, morreu, ressuscitou e prometeu voltar para buscar todos aqueles que creem nele como seu único e suficiente Salvador. Nós estamos aqui apenas de passagem. Amém. O nosso lar celestial é com Cristo. E ele prometeu que haveria de ir para o Pai, né? E haveria de nos preparar um lugar. Ele voltaria para nos pegar, para nos buscar, para que onde ele estivesse, haveríamos de estar nós também. Deus é fiel. Mas o desafio que cabe a cada um de nós, queridos irmãos, é que essa é uma mensagem, é uma verdade que muitos não sabem. A verdade de que há perdão dos nossos pecados em Cristo, muitos não sabem dessa verdade. A verdade de que um Deus se fez homem e se entregou na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem lavados. O único que tem poder de nos tornar limpos, de nos tornar puros diante de Deus é Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz. E então, queridos, nós quando abrimos em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, diz-nos a Santa Escritura, diz-nos a palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma certeza que Deus nos dá. Essa é uma convicção que Ele passa a toda a humanidade. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, daquele que morreu na cruz, não ficou morto ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
É uma certeza que nós temos da parte de Deus. E a Bíblia nos diz que o céu e a terra passar, não, mas as minhas palavras, elas não vão te passar. Mas a pergunta é no versículo 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E continua: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O mundo não ouvirá de Jesus. E quando falo ouvir de Jesus, não estou falando ouvir de Jesus de forma como tem sido pregada, por muitos sem compromisso com Deus, da forma como tem sido pregada por muitos apenas com propósito de tirar vantagens financeiras, mas não com o propósito de obedecer o que a Bíblia ensina. E quando falo de levar esse Jesus, de fazer esse Jesus conhecido ao mundo, é da maneira como a palavra de Deus nos apresenta. Mostrar que só Jesus salva, só Jesus perdoa pecados, mas o mundo precisa ouvir de forma genuína. Mas eles não ouvirão se nós não formos. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos, o nosso pensamento, o nosso tema para a nossa reflexão é falar sobre a disposição de servir a Deus. Para fazer missões é preciso nós termos disposição. Ouvimos falar muito de missões. Eu tenho até partilhado com alguns irmãos, alguns pastores conversando. Eu falo que uma das coisas que me tem incomodado um pouco o meu coração é ouvir falar de tantas conferências missionárias. É errado de jeito nenhum. Mas nunca se ouviu falar de tanta conferência missionária como esses últimos anos. E tão poucos têm se levantado para fazer missões. Os institutos bíblicos, alguns encerrando suas portas. Muitos missionários, alguns agora nesse tempo de pandemia que passou, quantos missionários estão na glória, partiram para a glória? Quantos pastores foram recebidos na glória? Mas não há substitutos. Mas estamos falando muito sobre missões. Tem havido muitas conferências missionárias, mas poucos estão se levantando. Muitos estão se dispondo a contribuir para missões. Muitos estão dispostos a colocar sua mão nas albeiras do bolso para contribuir. Não, eu vou pagar para você ir. Mas o que Deus espera de nós não é apenas a nossa contribuição financeira. Deus está contando comigo e com você para nós irmos. Porque o desafio não é apenas confins da terra. Toda a Judeia, Samaria e até onde? Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Então ainda essa manhã eu estava partilhando com um dos irmãos aqui. Missionários não são aqueles que vão para o instituto fazer, passar os 3, 4 anos para ter o nome de missionários. Não. Missionários são todo aquele coração que já tem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. São missionários, são comissionados pelo Senhor para alcançarmos os não alcançados. E eles podem estar na nossa vizinhança, eles podem estar na nossa família. E Deus está contando comigo, está contando com você, para nós podermos, para que essas vidas sejam alcançadas. Pois o desejo de Deus é que nenhuma alma se perca. Então Deus está contando comigo, Deus está contando com você para podermos ir. Mas para podermos ir, é preciso ter disposição no nosso coração para atendermos esse chamado do Senhor. O desafio é esse: disposição para ir, disposição para servir. Porque muitas vezes nós temos necessidades diante de nós, mas não há disposição para fazer. Nós temos necessidades diante de nós. Eu desafio os irmãos da igreja de São Tomé. Nós temos muito trabalho a fazer. Nós temos trabalhos evangelísticos que precisamos desenvolver como igreja.
Porque uma igreja que não tem visão missionária, ela perdeu o seu foco. Uma igreja que não tem visão missionária, ela perdeu o sentido da sua existência. E muitas vezes, crentes, irmãos da igreja dão desculpa, não porque eu tenho trabalho, não porque eu estou ocupado nesse horário. Há sempre motivos e ocupações para não atender ao chamado do Senhor. Mas é importante refletirmos. Se hoje eu estou aqui, descansado de que está segura a minha salvação em Cristo. Se hoje eu estou aqui, descansado de que o meu nome está escrito no livro da vida lá no céu, é porque Deus usou alguém para que essa verdade chegasse até mim. E é interessante nós refletirmos, quando eu penso na minha realidade como santomense, desde 1470 a 1975, o país passou esse tempo da colonização, não apenas colonização portuguesa em si, mas uma colonização também do conhecimento da palavra de Deus. Só era permitida a religião católica no nosso país. Nenhum outro missionário, os colonos permitiam entrar para pregar o Evangelho. Em meados de 1920, 2 angolanos, conhecendo, sabendo da realidade que São Tomé e Príncipe estava vivendo, preso pelo catolicismo, eles não podiam se oferecer como missionários para ir para São Tomé, chegar diante dos portugueses e dizer: eu sou missionário, eu quero ir para São Tomé e falar de Jesus. Eles não podiam fazer isso, porque não seriam aceitos para entrar na colônia portuguesa. Mas como o Portugal fazia muito entrepostos de escravos de uma colônia para outra, aqueles que conhecem um pouco a história, esses angolanos, eles se ofereceram como trabalhadores por contrato. Esse trabalhadores por contrato é um nome bonito para ficar escrito na história, mas eram escravos, né? Os colonizadores, eles tratavam esses homens como que se um trabalhador por contrato é que nem um animal, não tem coração. Por isso eles escravizavam, eles torturavam esses homens. E esses angolanos, mesmo cientes dessa realidade, se ofereceram como trabalhador por contrato, foram para São Tomé. E no tempo vago que tinham, eles começaram a falar de Jesus. E um dos santomenses que ouviu falar de Jesus naquela altura, abriu o seu coração, foi o meu avô, o pai da minha mãe. De lá o Evangelho entrou na minha família. E eu paro para refletir, se eles não fossem. Só um conseguiu voltar para a terra, mas o outro faleceu em São Tomé. A sua missão foi cumprida. Nós precisamos ser fiéis diante de Deus, como diz a sua palavra, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. O desafio é grande, queridos. Muitas vezes nós abrimos mão de servir a Deus por coisas tão pequenas. Nós abrimos mão do chamado do Senhor por um trabalho, por algum lazer, por algum prazer, e abrimos mão do chamado do Senhor. Mas aqueles conformosos são os pés do quê? Os que anunciam coisas boas. Muito obrigado, querido. Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E hoje gostaria de trazer para a nossa reflexão de forma rápida a realidade da mulher sunamita em 2º livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, trazer algumas qualidades da vida dessa mulher, algumas qualidades do coração dessa mulher, para nos motivar no chamado que o Senhor Ele fez a cada um de nós. Nessa noite, poderá existir 2 grupos de pessoas. Aqueles que já têm a certeza da sua salvação em Cristo Jesus são missionários.
Mas aqueles que ainda estão em dúvida, aqueles que ainda não sabem para onde eu vou se a morte bater a porta hoje, se o número, né, da morte, né, você se for 4.554 e a morte te chamar, você vai hoje. Mas a pergunta é: estás preparado para encontrares com a morte? Estás preparado para deixar essa vida? Muitos dizem: pastor, se eu morrer, não sei para onde vou. E não tem como saber. Tem como saber, sim. Pois a Bíblia diz: aquele que crê tem vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. É preciso crer. Então, se você não tem essa convicção, você é um campo missionário. Mas se você tem essa convicção, você é um missionário. Então, se você é um missionário, o Senhor nos desperta nessa noite a servi-los com o mesmo coração, com a mesma disposição que havia no coração da mulher sunamita. Não que o seu nome seja sunamita, perdão, mas por causa do local onde ela vivia, né? Ela vivia em Sunem, né? Mas a Bíblia não nos narra qual o nome dela, mas o fato dela ter morado em Sunem e o seu caráter, né? Deus deixou escrito para o nosso ensino. Capítulo 4 do segundo livro de Reis, a partir do versículo 8, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer pão. E disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Nessa altura em que o Senhor estava usando o profeta Eliseu, e Eliseu, ele vinha da sua cidade de origem, de Abel-Meolá. De lá, ele ia em direção ao Monte Carmelo e ele passava por Sunem. Uma viagem de Abel-Meolá até o Monte Carmelo, cerca de seus 30 quilômetros. E de lá até o Monte Carmelo, mais uns 40 quilômetros. Então, ele fazia essa travessia. E a mulher sunamita, sempre que o profeta Eliseu passava, ela o constrangia, ela o convidava a entrar em sua casa e comer pão. Ou seja, nós podemos ver na vida dessa mulher a disposição de servir a Deus. Ela não estava servindo simplesmente ao profeta Eliseu. Ela estava servindo a Deus. Por quê? Vemos aqui na expressão que ela usa. Disse no versículo 9, disse ela: vejo que este que passa sempre por nós é o quê? É o santo homem de Deus. Essa mulher, ela queria servir a Deus. E como é que podemos servir a Deus que nós não vemos, que nós não apalpamos? Nós servimos a Deus através do nosso próximo. Nós servimos a Deus através dos seus servos. E o que faz toda a diferença na presença de Deus é a qualidade do serviço que nós prestamos a Deus. Ela via que esse homem passava por ali e ela constrangiu, não foi nada, ela não quis fazer por trocar, por querer alguma bênção, não, ela quis servir ao seu Deus de coração, de forma espontânea. Muitas vezes, pastores da igreja, para desenvolver algum trabalho, tem que, às vezes, insistir com o irmão: tem alguém para participar do evangelismo com um grupo que vai, tem alguém para fazer isso ou aquilo na igreja? Às vezes tem que insistir para um trabalho, do Senhor. Mas quando temos um coração servo, quando temos um coração missionário, quando temos um coração como tinha a mulher sunamita, nós fazemos de forma espontânea. E é interessante outra qualidade que essa mulher tinha, disse aqui, versículo 9, disse ao seu marido: vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Versículo 10, façamos-lhe, pôs em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro.
Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um coração servo, um coração disposto a servir a Deus, é um coração que sabe trabalhar em comunhão, sabe trabalhar em conjunto, sem partidarismo, sem vanglória, sem buscar o seu interesse. Essa mulher chega para o seu marido e diz para ela: querido, veja que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe uma casa, um quarto em cima. Ou seja, a maneira como ela chega e se dirige ao seu marido faz toda a diferença. A maneira como nós lidamos com aquele ou aquela a quem Deus coloca do nosso lado, falando em termos de vida conjugal, o marido ou a esposa, ou abrindo um leque um pouco maior, irmãos, trabalhando em conjunto um com o outro, muitas vezes acontece atrito, por falta de quê? Por falta de saber lidar um com o outro, de saber falar um com o outro. Um homem, uma mulher que tem um coração missionário, que tem um coração servo, ele está disposto a dividir aquilo que Deus pôs no seu coração e dividir de forma tranquila, de forma pacífica. Ela não chegou para o marido e disse: olha, eu tenho uma ideia e vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Ela perguntou para ele: o que você acha? Trazendo um pouco para a nossa realidade, falando do jeito mais meio possível. A esposa chega para o marido e diz: amor, Deus tem colocado isso no meu coração para fazer assim, assim. O que você acha? Estamos juntos. E qual seria a reação do marido quando a esposa chega dessa maneira? Ele tem prazer de dizer: não, querida, estamos juntos. É para servir a Deus, estamos juntos. Mas muitas vezes o marido ou a esposa perde por causa da forma como fala, da forma como trata. Chega com uma imperatividade muito grande. Às vezes, um dos problemas grandes que acontece entre equipes missionárias, entre equipes de colegas missionários, é exatamente isso. Saber falar um com o outro. Queridos, e como igreja, creio que quase todos aqui, ou se não todos, já professam Cristo como seu Salvador. Fazer a obra do Senhor é preciso ter unidade. É preciso falarmos a mesma língua. Porque somos membros uns dos outros. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da sua igreja. E precisamos andar em conjunto. E essa mulher, ela tinha esse senso de comunhão com o seu marido. E por causa disso, o Senhor pôs esse desafio, o marido acatou e eles fizeram esse quarto para o profeta Eliseu. No versículo 11, um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Ou seja, o quarto foi feito. E não apenas o quarto, ela pensou em detalhes. Quando queremos servir a Deus, não podemos fazer de qualquer maneira. É preciso servirmos com detalhes, é preciso servir com capricho, é preciso querer fazer o melhor. Me chamou muita atenção quando ela diz para o marido aqui, façamos imposto, versículo 10. Em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Se for para fazer, vamos fazer o melhor. E quando ela fala, façamos em cima, eu posso imaginar que o anseio do seu coração era fazer não para o profeta Eliseu, era fazer para o Senhor. E se for para fazer para o Senhor, quero fazer o melhor. Quero fazer num lugar de destaque. E muitas vezes queremos dar para Deus aquilo que sobra da nossa vida. Queremos dar para Deus muitas vezes o tempo que nos resta. Ouvimos muita gente dizer: não, eu quando tiver aqui aposentado ou reformado? Aposentado. Quando tiver aposentado, eu vou dedicar o meu tempo para servir ao Senhor. Vai esperar você aposentar depois para servir a Deus? Um aposentado pode servir a Deus? Com certeza.
Mas se você é jovem hoje, né? Você com vigor hoje, está esperando terminar todo o teu vigor, já na fase, né, da velhice, já na fase da aposentadoria, quer dar para Deus o quê? Resto. Será que nosso Deus merece o que sobrar da nossa vida? Não. Precisamos dar o quê? Ela escolheu dar um lugar de destaque na sua casa, um lugar elevado, e colocou uma mesa, uma cama, uma mesa, colocou uma cadeira e colocou um candeeiro. Se for para fazer para o Senhor, se for para servir ao Senhor através da vida do seu servo, eu vou fazer o dele. Se formos trabalhar com essa visão, com esse afinco, com essa disposição, o Senhor, Ele abençoa. O Senhor faz diferença. Nunca mais esqueço, uma vez, um professor no seminário disse para mim: Eliúde, você nessa fase em que está, vou te dar um conselho. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuidará das tuas preocupações. Fique focado naquilo que o Senhor tem chamado a fazer, e toda a inquietação do teu coração, deixa que Deus vai cuidar. E Ele fez. Um dos medos que eu tinha é de não casar com alguém que não tivesse a mesma visão e o mesmo chamado. E pedir sempre oração aos pastores, aos irmãos. E Deus supriu de maneira tão sublime uma esposa com a visão missionária. E eu cheguei no tempo certo, irmão, da vida da embaixada. Senão ela seria missionária na Bahia. Eu nem ia ter minha esposa comigo. Graças a Deus. Deus é fiel. Né? Deus é fiel. E então no versículo 13, no versículo 11, um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, né, Eliseu: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta e dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? O profeta foi tocado pela disposição, pela graciosidade do coração daquela mulher em servir a Deus através deles. E ele então fala para o Geazi: chama a sunamita. E ele, quando a chamou, ela veio, e ele perguntou para a mulher sunamita: você tem nos servido com tanta dedicação, com tanto amor? Nós estamos vendo isso. E eu quero perguntar para você: há alguma coisa que podemos fazer por você? Porque eu tenho acesso ao rei, eu tenho acesso ao comandante do exército. Você pode ser beneficiado de sobremaneira. O que podemos fazer por você? Muitas vezes, quando servimos a Deus esperando alguém pronto. Há muitas pessoas que estão na presença de Deus, se dedicando, fazendo algo porque quer alcançar algum objetivo. Estou servindo a Deus porque eu quero passar na faculdade, ou eu quero passar em algum concurso. Estou servindo a Deus porque eu quero achar um jovem, um marido, uma esposa, que muitas vezes quer servir a Deus, né? Como que querendo algo em? O profeta perguntou para a mulher: o que eu posso fazer por você? De que forma eu posso recompensar aquilo que você está fazendo? A resposta da mulher sunamita está aqui no final do versículo. No final do versículo 13, ela respondeu: habito no meio do meu povo. Eu habito no meio do meu povo. Ou seja, profeta, eu estou satisfeita com a vida que tenho. O que estou fazendo por vocês, o que estou fazendo para Deus através de vocês, estou fazendo de coração.
Não quero nada em. É com esse coração que precisamos servir a Deus. É com esse coração que precisamos nos dedicar ao serviço do Senhor. E ninguém que se dedica em viver para o Senhor, ninguém que se doa para a obra do Senhor, para realizar o querer de Deus na sua vida, passa em branco na presença de Deus. Essa mulher disse para o profeta: eu estou satisfeita. Mas eu, quando penso nessa resposta da mulher sunamita, me vem à mente a canção que cantamos há pouco tempo. Essa parte que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai. Muitas vezes, pastores estão na igreja, sorrindo, procurando encorajar, procurando animar a igreja, os membros da igreja. Às vezes, há a sensação de que a vida do pastor está tudo bem, o pastor não tem problema nenhum na sua família, na sua casa, ele está bem. Não, mas ele está sorrindo, ele está encorajando o outro, não é porque falam lutas, mas é porque ele tem Jesus, que lhe dá paz, lhe dá coragem, lhe incentiva a seguir em frente com seus olhos postos no seu Deus. É isso que faz diferença. Mas o profeta Eliseu ficou incomodado, né? No versículo 14, então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o seu marido é velho. O profeta descobriu que essa mulher não tinha filhos e o seu marido é. E no meio da cultura judia, cultura judaica, uma mulher que não gerava filhos era uma mulher que sofria muito preconceito. Era uma mulher, de alguma forma, colocada à parte entre outras mulheres. Imagina como já é automático uma mulher, quando nasce, o seu anseio é ter nos seus braços filho. Por isso a criança, quando já nasce, ela quer ter uma boneca. Minha filha, ela sonha em comprar roupa para a boneca, e aí isso já é como Deus fez. E quando chega a fase de ter filhos, depois que casou e não pode ter, imagina a tristeza, imagina lágrimas, imagina a dor, imagina o sofrimento. E às vezes é maior porque a dor, ela se engrossa. Às vezes não é porque você não tem, é porque você não tem e vê o outro acalentar no seu bebê. E essa mulher, ela sofria por isso. Mas ela não reclamou para o profeta. Ela não disse para o profeta: meu maior sonho é ter um filho, meu maior anseio é ser mãe. Ela guardou a sua luta, a sua dor, os seus desafios, mas se propôs em fazer a vontade de Deus. Disse o profeta no versículo 16: por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não mintas a tua serva. Ele virou o profeta virou para a mulher sunamita e disse para ela: daqui a um ano, você vai abraçar no teu colo um filho. O anseio, o sonho, o desejo do teu coração. O Senhor, Ele conhece a tua luta, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele conhece o anseio do teu coração. Você tem servido a Deus com desvelo, com dedicação, com amor, com abnegação, e Deus está vendo você e Ele quer abençoar você. Mas a mulher disse para o profeta: não, meu Senhor, não mintas a tua serva. Eu posso imaginar ela dizendo: profeta, por favor, não toca onde dói. Eu já virei essa página. Não traga esperança que eu já não posso ter. Como o próprio Geazi falou, o marido já é velho. Impossibilidade, não havia mais possibilidades. Nossos irmãos depois podem ver analisar
com mais calma em casa, o restante da história. O Senhor ouviu a oração, o Senhor atendeu o anseio do coração da mulher sunamita. Um filho nasceu. E tem muitos outros acontecimentos. Depois que o menino nasceu, ele acabou falecendo, mas a mulher sunamita, com seu coração voltado para o Senhor, e o Senhor atendeu o anseio do seu coração, atendeu a fidelidade do seu coração, a sua confiança no Senhor, e trouxe o menino novamente à vida. Eu quero dizer aos irmãos: se disponham a servir ao Senhor, e os anseios, as preocupações do vosso coração, o Senhor há de fazer do jeito que Ele quiser, para a glória do Senhor. Amém. Mas se proponham em fazer a vontade de Deus. Que Ele vê, Ele ouve. Ele disse para Moisés, na sarça ardente: tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo, tenho visto o seu sofrimento, e eu desci para livrar o meu povo. O Deus que nós temos é o Deus que sai em nossa defesa. E Ele sai em nossa defesa quando nós nos colocamos ao seu dispor, quando nós nos colocamos ao seu serviço. E a mulher sunamita se colocou à disposição para servir a Deus, cumprindo a missão de Deus no seu coração. Façamos missões aonde o Senhor nos chamar. Em casa, na vizinhança, no trabalho, na igreja, aonde o Senhor nos chamar. Sejamos missionários. E você que está aqui essa noite e ainda não tem certeza de, como eu falei há pouco, se a morte bater a porta do teu coração, não sabe para onde você vai, a palavra de Deus nos ensina, né? A palavra de Deus nos diz, em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus quer salvar você. Satanás não quer. Ele quer continuar aprisionando você, como ele tem feito muito do meu povo lá na África. Mas você pode vencer essas algemas de Satanás, gritando por Jesus, buscando Jesus, pois só Ele pode nos garantir essa tão grande e gloriosa salvação. Porque em nenhum outro nome há salvação, somente no nome de Jesus. Querido Pai, obrigado por essa palavra. Que teu Espírito Santo complete em cada coração. Que o teu Espírito Santo me incomode vidas nessa noite. E que haja disposição em nós de vivermos e fazermos a tua vontade. Eu oro agradecido por esse tempo, essa oportunidade tão grandiosa que o Senhor me concede através do teu servo. Continue abençoando o pastor Fábio, a sua família. Continue abençoando essa igreja que o Senhor realmente tem usado os teus servos a plantar nesse lugar. Que ela realmente possa dar muitos frutos. E ela aqui seja a luz que brilha, seja o sal que salga, trazendo esperança a essa cidade de Pouso Alegre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.